Em minha análise, nenhum dos tópicos fala de capacidades puramente intelectuais ou cognitivas, mas todos, um por um, direta ou indiretamente, estão compreendendo também as competências emocionais. Eu quero destacar os tópicos 8, 9 e 10, os três últimos, pois me parecem ser os que mais diretamente destacam a estrutura dessa literacia, desse ensino. Então, no 8, nós temos, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Aqui é interessante que a saúde mental, a saúde emocional, ela aparece ao lado da saúde física. E podemos compreendê-la como uma autoestima, uma autoimagem adequada, onde a visão do eu não é distorcida, aqui no caso, mas correspondente à realidade, em se tratando de habilidades intrapsíquicas. Também como uma compreensão e regulação dos gatilhos que determinam determinadas emoções, que disparam determinadas emoções. Bem como se essas emoções estão sendo funcionais ou disfuncionais, são adequadas ou não são adequadas àquele ambiente quando elas estão aparecendo. Envolve também lidar e aprender com as frustrações, isso é importantíssimo, além de manifestar respostas pró-sociais. Faço questão de destacar também, julgo de extrema importância, a compreensão exposta entre aspas da diversidade humana, que está no texto, uma vez que entendo que é o homem que explica o mundo e não o contrário, e que cada ser ele é genuinamente único, constrói valores, tem desejos, medos, emoções que são processadas de maneira altamente singular, pessoal, na sua tentativa de existir e de ser alguém no mundo. Tem emoções boas chegando aqui. E ainda que existam tipologias que tentem rotular, obrigado, um café emocional. E ainda que existam tipologias que tentem rotular o homem, até numa tentativa de explicá-lo, compreendê-lo, muitas vezes acabam perdendo o contato com a diversidade, com a diferença, com a singularidade, com o universo particular que é cada ser humano. O homem ele é um processo emocional em constante transformação. E penso que para a gente compreender essa diferença constitucional que nos faz, é fundamental, se a gente entende isso, para exercer a verdadeira empatia. Compreender a gente enquanto diferente e o outro, naturalmente, enquanto diferente. Dessa forma, vai facilitar o verdadeiro contato com o outro, com seus afetos. Então, para mim, não faz sentido, por exemplo, falar de um esquizofrênico, falar de um autista, falar de um depressivo, pensando em estruturas que costumam dificultar significativamente o contato consigo e com o outro. Mas faz sentido e é importante falar de uma pessoa que tem um ajustamento de personalidade psicótico ou esquizofrênico, que é completamente diferente. O ajustamento psicótico ou esquizofrênico da Maria é completamente diferente do ajustamento psicótico do João. Faz sentido e é necessário falar de uma pessoa que tem um ajustamento de personalidade do espectro autista. Falar de uma pessoa que está com um ajustamento depressivo no seu contato consigo e com o outro. E dessa forma a pessoa, esse ser em constante processo e mudança, passa a ser o foco, enquanto a sua suposta patologia ou psicopatologia se torna o fundo, que são os padrões que a gente encontra na literatura. Passamos então dessa forma a olhar, ou pelo menos a voltar o nosso foco para a pessoa e para as necessidades dessa pessoa. No eixo 9, fala-se do respeito, do acolhimento e da valorização da diversidade das pessoas e das culturas, de forma empática e sem preconceitos. Aqui acho importante apresentar minha visão de empatia. Uma vez que eu percebo que muitas pessoas acreditam, pensam que a empatia é saber reconhecer aquilo que o outro está sentindo. Isso certamente faz parte da empatia, mas não a totaliza. Além de conseguir identificar o que o outro está sentindo, a natureza da empatia, penso eu, envolve uma sintonia adaptada, sensível à emoção
do outro, a emoção que o outro está vivenciando. Isso implica tanto na forma como se ouve, como se escuta, como se vê essa emoção no outro, como na maneira também que você reage a essa emoção. A sua escuta, a sua fala, a sua pergunta, a sua intervenção, o seu toque, o seu acolhimento, o seu incentivo, por exemplo. Essa resposta devidamente dosada e sintonizada à necessidade emocional do outro caracteriza o verdadeiro gesto empático. Que, a meu ver, é a parte mais difícil, né? Saber responder ao afeto do outro sem ser negligente ou intrusivo, por exemplo. Saber oferecer o suporte ou saber oferecer a frustração necessária que uma determinada situação exige. Penso que reconhecer a emoção, né, e até a intensidade da emoção do outro é o mais fácil. Né, até com cursos rápidos de poucas horas de duração, a gente ensina o reconhecimento para as pessoas. Mas o que fazer e como fazer com essa emoção, penso que deve ocupar mais os nossos pensamentos, as nossas considerações contemporâneas sobre a empatia. No eixo 10, reforça a preocupação com a liberdade, autonomia e responsabilidade aliadas às competências pró-sociais e preocupações com o todo, a democracia, a ética e a sustentabilidade. Ou seja, ao longo dos eixos apresentados na Base Nacional Comum Curricular, há diretrizes que compreendem pelo menos, a meu ver, 3 âmbitos de desenvolvimento das habilidades sociais. Um primeiro, né, individual, pessoal, eu para comigo, para com as minhas emoções, afetos, sentimentos. Um segundo, que é interpessoal, né, eu para com o outro, né, com as emoções dele e com os nossos afetos. E um terceiro, que é um interpessoal político ou social, eu para com os meus semelhantes, para com os meus diferentes e para com o nosso meio.